Oi, pessoal, voltei, demorei um pouquinho para fazer os vídeos, que a vida tava aqui uma confusão, uma loucura. Tô fazendo num celular novo que eu comprei recentemente, então pode ser que o áudio fique um pouquinho diferente, que eu ainda não testei, tô testando pela primeira vez hoje. Mas estou aqui para falar de um assunto que todo mundo me pergunta. Assim, desde que eu mudei para cá, várias amigas perguntaram, pessoas próximas que têm intenção de vir morar aqui também, sempre me mandam mensagem perguntando. E também até pessoas que eu não conheço, amigos de amigas que estão vindo para cá e aí surgem milhões de dúvidas em relação a esse tema e as pessoas acabam, liga para Carla, minha amiga, não sei o quê. Eu acabo dando um monte de sugestão e de orientação até para pessoas que eu não conheço. Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse tema. E que tema é esse? É o tema escola. Como é que a gente, como é que as crianças encaram essa mudança? Como é que funcionam as escolas em Portugal? Quais são as vantagens daqui em relação ao Brasil? Quais são as desvantagens? Porque muita gente acha que tudo são flores e isso não é verdade. Eu fiz até um resuminho aqui das coisas para falar, porque é muita coisa nesse assunto. Pode ser que o vídeo fique um pouquinho grande, mas tem paciência, porque é muito interessante realmente esse assunto. A primeira coisa que eu queria falar é sobre como é que funciona a escola pública aqui em Portugal. Bom, eu optei por colocar as meninas na escola pública aqui, até porque a gente ouve falar no Brasil que a escola pública é de muita qualidade, enfim, então eu quis fazer realmente esse teste e a gente optou por colocar na escola pública. Qual é a principal vantagem, além de não pagar, é claro, né? É que na escola pública você acaba sendo colocado numa escola próxima da sua casa. Como é que funciona isso? As cidades, os municípios, né, vamos dizer assim, que aqui são chamados de concelhos, os concelhos são divididos em freguesias, que são os bairros. E um bairro ou um agrupamento de bairros, dependendo do tamanho da cidade, forma o que a gente chama de agrupamento escolar. Então, tem o agrupamento escolar daquela determinada freguesia e que tem um determinado número de escolas que fazem parte daquele agrupamento. Então, por exemplo, se você mora no bairro X, você vai procurar o agrupamento daquele bairro ou o agrupamento do conjunto de bairros do qual aquele bairro faz parte. E aí você vai fazer a matrícula da sua filha nesse agrupamento escolar. Ok, você vai lá no agrupamento escolar, leva a documentação que eles exigem. Para quem está vindo do Brasil, tem que trazer o histórico escolar autenticado e apostilado do ano anterior concluído, ou seja, se seu filho está no segundo ano em 2018, tá no segundo ano em 2019, o último ano dele concluído foi o primeiro ano, que foi em 2018. Então você vai trazer o histórico escolar do primeiro ano. Eles só aceitam fazer a criança pular para o ano seguinte se a criança no Brasil já concluiu 3/4 do ano letivo, tá? Então, vou dar o meu exemplo. Eu vim para cá em final de junho, começo de julho. As aulas no Brasil começam em fevereiro, então a minha filha começou o segundo ano em fevereiro. Quando ela veio para cá no meio do ano, ela tinha concluído só metade do segundo ano. Então ela não pôde começar o ano letivo português, que começa em setembro, ela não pôde começar o terceiro ano, ela teve que começar o segundo ano novamente. Então, em setembro, ela começou novamente o segundo ano, que ela já tinha começado em fevereiro no Brasil. E aí, quando eu fui lá fazer a matrícula, eu apresentei o histórico escolar dela do primeiro ano, que foi o último ano que ela concluiu no Brasil, que ela concluiu no ano de 2018. Ok, essa questão de documentação, se alguém tiver alguma dúvida, é só olhar na internet, no agrupamento, no site do município que você vai morar aqui em Portugal. No município não, né? Conselho, tem que costumar falar isso, conselho. E aí você vai ter lá a documentação que precisa trazer, tudo muito simples. Eles têm uma lei aqui de que crianças a partir de 6 anos não podem ficar fora da escola. Então, mesmo que não haja vaga para o seu filho, eles vão criar uma vaga. Isso aconteceu comigo aqui em Matosinhos, eu tô morando em Matosinhos, né? Não havia vaga no agrupamento escolar da minha filha. Não havia vaga de segundo ano. Eles criaram uma turma sobressalente numa escola que tinha uma sala vazia, porque a criança com mais de 6 anos não pode ficar fora da escola. E aqui eles levam isso muito a sério. Os pais que deixam os filhos fora da escola podem ser punidos. Quando a gente chega na reunião de pais, a primeira reunião de pais, uma das primeiras coisas que eles falam é:
que se a criança faltar 5 dias consecutivos ou não, 5 faltas, os pais são chamados na escola, 5 dias de atraso equivalem a uma falta. Enfim, eles são muito rígidos com essa questão da frequência escolar, da criança realmente participar das atividades letivas. Eles são muito rigorosos em relação a essa questão da presença, então a educação é levada bastante a sério aqui. A outra coisa importante é em relação ao material escolar. A gente no Brasil está acostumado com aquela lista enorme que você gasta R$ 1 milhão para conseguir comprar tudo, né? Então, uma escola particular atualmente não sai por menos de R$ 1.000 no começo do ano o material escolar de uma criança, em média, né? Isso se você não comprar o caderno da LOL, né, e tal. Comprar uma coisa mais normal. A questão do material escolar aqui é uma benção, porque o governo dá os livros didáticos, então os livros mesmo de português, matemática e tal, são fornecidos através de um voucher. Então você recebe um voucherzinho, um canhotinho, vai na papelaria e retira gratuitamente. E o material que não é livro, que são as fichas de exercício, caderno e qualquer outro tipo de material, dependendo do seu escalão, que é uma classificação que eles fazem junto à Previdência Social, se você é uma pessoa mais humilde, você tem um incentivo do governo que arca com uma parte desse material, também através de um vale. E se você tem uma situação financeira um pouco melhor, você não recebe esse auxílio, né? Então, não há crianças na escola sem material, porque se ela tem condição, os pais compraram, e se ela não tem condições, os pais receberam um auxílio que cobre para quase todo o material, sei lá, vamos dizer que dê 30 euros material e o governo cobre 20, entendeu? Então ele cobre um percentual substancial do valor dos materiais escolares que não são livros, né? Para vocês terem uma ideia, esse ano eu não tive auxílio e eu gastei 64 euros para as 2 crianças. Então, todo o material das minhas 2 filhas custou 64 euros. Tá? Uma outra questão importante, que é importante frisar, é a alimentação. A escola fornece alimentação. As crianças aqui ficam de 9 às 3h30, ou 9 às 5h30, ou 9 às 7h30. Depende do que você... Assim, de 9 às 3h30 é obrigatório, são as aulas obrigatórias. Normalmente, eles colocam de 3h30 a 5h30 aulas eletivas. E de 5h30 a 7h30 você pode pagar um valor a mais para você deixar o filho na escola se você não consegue sair do trabalho e chegar a tempo de buscá-lo às 5h30. Então, por exemplo, a minha mais nova, a Júlia, que está na pré-escola, ela poderia sair 3h30. Eu deixo até 5h30 porque tem brincadeiras, tem outras atividades, música, inglês e tal, e eu deixo ela depois de 3h30 até 5h30. Eu não preciso que ela fique até 7h30, então eu normalmente busco 5 horas, porque de 5 a 5h30 normalmente é mais assim, ficar brincando de boneca, alguma coisa assim, então eu busco 5 horas normalmente. A minha filha mais velha, ela fica até 5h30. Na escola dela tem algumas atividades após esse horário, após 3h30, enfim, todos os alunos da turma saem 5h30, então eu busco ela 5h30. A alimentação, então, nesse período que as crianças ficam na escola praticamente o dia todo, a alimentação é fornecida pela escola. Não o que é fornecido de forma completa? O almoço. Então, o almoço vai ter uma sopa, porque aqui eles comem sopa todos os dias antes da refeição, e eles são extremamente rígidos com essa questão da alimentação. Então, a criança vai tomar uma sopa. Eu não posso dizer que ela é obrigada, mas é quase que obrigada a tomar, tá? Porque eles fazem realmente bastante, eles se empenham bastante para que a criança tome. Então, ela toma a sopa, depois ela come a refeição. Normalmente, 2 vezes por semana, pelo menos, é peixe. Às vezes é frango, raramente é carne bovina, é mais ou carne de porco, ou frango, ou peixe. E de vez em quando é ovo também. E depois tem uma fruta e água. A criança tem essa refeição que não é gratuita, as pessoas pensam que tudo aqui é gratuito, mas não é gratuito, mas tem um valor simbólico, né? 1,40 e poucos por dia por criança. Então, é um valor simbólico, mas não é de graça.
Além disso, elas têm um lanche de manhã e um lanche à tarde. Aí isso vai depender da escola. A escola da minha pequena, ela dá um pão, uma fruta e leite. Eu não sei qual que é em cada refeição. Eu acho que a fruta é de manhã, fruta e leite, de tarde é o pão e leite. Tenho quase certeza, acho que é isso. Na mais velha, já não tem a fruta todo dia. Tem fruta só 2 vezes por semana e tem leite todo dia. Se você quiser alguma coisa diferente disso, você tem que mandar. Então, todo dia eu mando mais fruta, mando um biscoito. Não mando normalmente bebida, porque elas adoram tomar leite. E então eu mando mais alguma coisinha para complementar, até porque se ela não gosta da fruta do dia, ou se não tiver afim de tomar o leite ou de comer aquele pão, elas têm na lancheira algum lanche de reserva, tá? Mas a criança, se não levar, ela vai comer aquilo que tem na escola mesmo e tudo bem. Essa questão da alimentação dá um pouco de problema para os brasileiros, porque na maior parte do Brasil nós não estamos tão habituados a comer peixe. Eu comia muito no Brasil peixe, eu fazia bastante em casa e tal. Até faço mais aqui do que fazia lá. Mas tem muita criança que não está habituada mesmo. E não é só peixe que eles servem. Eu falo 2 vezes por semana peixe, mas pode não ser peixe, pode ser lula, pode ser polvo. Tem muita criança que não come esses frutos do mar, só come aquele peixinho linguado e tal. E estranham muito quando chegam aqui. E assim, não tem como correr. Eles realmente comem bastante frutos do mar. E a criança tem que acabar se habituando. A não ser que a mãe tenha disponibilidade de tempo e queira todos os dias buscar a criança na hora do almoço para almoçar em casa, isso é permitido. Eles têm acho que 1h30, 1 hora de intervalo, acho que é 1h30. E aí os pais que querem podem ir lá buscar a criança, leva em casa, almoça e depois leva de volta para o segundo tempo de aulas, né? Eu nunca fiz isso porque as meninas estão se adaptando à comida daqui. Mas nem tudo são flores, tem algumas desvantagens também. Desvantagem número 1. A gente cria algumas expectativas, principalmente quando a gente, no Brasil, tinha nossos filhos na escola particular. Então, por exemplo, as minhas filhas estudavam no Sion, que é uma escola particular no Rio de Janeiro, muito boa. Inclusive, assim, em alguns aspectos eu morro de saudade do Sion. Por ser uma escola super acolhedora, eu estava acostumada, né, com aquele trato com as crianças, aquela preocupação com a adaptação, aquela educação super inclusiva, super de acolhimento mesmo. Inclusive, um dos lemas assim, do Sion, em todo lugar da escola tem escrito que é uma escola acolhedora e tudo mais. Aqui as coisas são. A educação é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais fria. Então, por exemplo, a minha mais nova nunca chorou no Brasil e aqui ela começou a chorar e chorou durante 2 semanas. Eu acho que é porque tomou uma bronca logo no segundo dia de aula e aqui eles dão bronca mesmo. A educação aqui é mais assim, é mais rígida, vamos dizer assim. E acho que ela não estava muito acostumada, ela é muito tímida, ela estranhou muito também ter crianças que falam muito diferente dela, embora seja a mesma língua. A pequena estranhou um pouco o jeito dos portugueses falarem. Na turma dela tem só mais 2 brasileiras, o resto são espanhóis e portugueses, então ela estranhou bastante a questão da língua. Mas, assim, é um estilo diferente de educação. E a outra coisa a estrutura da escola pública, que é muito boa, mas não é uma estrutura de uma escola particular. Então, assim, a Helena tem aula de laboratório de ciências? Tem, mas o laboratório é na própria sala de aula dela, né? Tem alguns instrumentos que são utilizados e tal. Diferente do Sion, que tinha um laboratório perfeito, todo esterilizado, todo aquele cheiro de produto químico, não sei o quê, todo lindo, moderno, tal. Não é assim, né? Então, assim, você chega numa turma, numa escola particular, aquelas carteiras super novinhas, lindas, modernas e tal. Aqui já é um mobiliário mais antigo, enfim. Não dá pra gente chegar aqui esperando que vai encontrar na escola pública a mesma estrutura que a gente encontra numa escola particular no Brasil. É um pouco diferente, sim, mas atende às necessidades deles. O ensino é bom, inclusive em relação a alguns conteúdos é mais puxado do que no Brasil, principalmente inglês e matemática. Então, em termos de conteúdo, de preparação, de fato, é muito bom, mas eles têm uma forma de ensinar um pouco diferente, mais rígida, mais rigorosa com os alunos. Tem essa questão da alimentação, que é bastante diferente.
E tem essa questão de que a estrutura nem sempre é aquela que a gente imaginava, né? Lá no Sion tinha horta para aula de ciências, aí fazia aula de ciências na horta. Aqui não tem nada disso, são só as salas de aula, o pátio, tem uma quadra poliesportiva e tal, mas não é uma estrutura como de uma escola particular. É, a questão da. Uma outra questão da estrutura que eu reparei é que aqui as estruturas das escolas têm pouca área verde, então não tem muita árvore, essas coisas. É mais assim, o prédio, o pátio de cimento, não tem essa coisa tão preocupada com o lúdico como a gente encontra nas escolas do Brasil. Não sei se é porque tem alguma relação com o frio, que eles não vão usar muito o pátio no frio, não sei se tem alguma coisa a ver com isso ou se é questão só de custo mesmo, mas é um pouco diferente. É, e uma questão também que vale a pena ressaltar é a questão da burocracia que acaba gerando uma certa desorganização. Então, por mais que seja muito bom e tal, a gente, por exemplo, demorou para conseguir o voucher, você tem que ir várias vezes. Então, existe uma certa burocracia, uma certa desorganização que a gente tem que encarar, não tem jeito, né? É diferente de uma escola particular que tem uma quantidade de funcionários bem maior e tal, né? Por ser uma escola pública, tem toda a questão de contenção de gastos, tem poucos funcionários, então acaba que as coisas demoram muito, então isso atrapalha um pouco. Mas de forma geral, a gente está satisfeito, né? A gente está gostando bastante das escolas, tem um outro ponto para destacar, mas no geral atende às nossas necessidades. A gente fica um pouco assim temeroso no começo de como é que vai ser essa adaptação, mas as crianças se adaptam, elas acabam se adaptando mais rápido até do que a gente. E se alguém tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. O que eu souber, eu posso ajudar e responder sobre essa questão da escola, que é uma questão tão importante aí para os pais quando estão mudando de país. É isso aí, gente. Um beijo, até a próxima.